Quem fiscaliza os que fiscalizam? Será que o excesso de supervisão pode atrapalhar a administração pública? Foram essas perguntas que levaram a pesquisadora Érica Capella a se debruçar em sua tese de doutorado sobre questões relativas à administração pública. A tese virou livro, publicado em 2025, e é sobre esse livro e sobre o processo de escrita que nós vamos conversar hoje. O livro se chama Controle Responsivo da Administração Pública, Accountability Overload e uma nova conformação institucional do controle. Muito obrigado por nos receber, professora. Bom dia. Obrigada, bom dia, Vamos Gustavo. sentar, conversar? Bom, primeira coisa que eu queria saber, você dissesse mais ou menos do que se trata o livro, do que se trata a sua tese. Então, Gustavo, o meu livro, ele é fruto, como você disse, da minha tese de doutorado, desenvolvida entre os anos de 2020 a 2023. Em 2024, eu preparei a obra para ser lançada nesse ano de 2025 e ele trata do controle da administração pública. Na verdade, o controle é a fiscalização da administração pública, a fiscalização do poder público. E eu quero já deixar bem claro que o controle e a fiscalização é extremamente importante e necessário em um Estado democrático de direito, que existam instituições de controle para fiscalizar o poder público. No entanto, quando esse controle é exercido com excessos, com abusos fora das competências que a Constituição Federal delimitou, ele acaba acarretando mais prejuízos do que benefícios para a sociedade. Essa é a ideia principal do meu livro. No seu livro você usa, está até no título, né, accountability, esse termo. No livro mesmo você fala que não há um consenso entre os teóricos sobre a definição desse termo e também não há tradução para ele em português, né? Como você explicaria para um completo leigo esse termo e como ele é importante no seu trabalho? Então, esse termo eu até optei por mantê-lo no inglês, por não ter uma tradução precisa na nossa língua. Esse termo ele tem a ver com a fiscalização que é exercida e a possibilidade de responsabilização e de sancionar agentes públicos que eventualmente incorram em algum ilícito. Então ele tem essa ideia tanto de controle, quanto de responsabilidade, quanto de sanção, ele envolve várias expressões ao mesmo tempo. Mas nós podemos de uma maneira geral falar também da questão de controle, de fiscalização e assim ficaria mais fácil para um leigo entender esse termo que é tão técnico jurídico. Sim. Você acha que existe uma predisposição a acreditar na má-fé e na ineficiência da administração pública no Brasil? Sim, com certeza isso existe. É até uma dificuldade minha quando eu dou as aulas de direito administrativo, porque os alunos às vezes já vêm tendenciosos com essa visão da má-fé. Essa visão que a coletividade tem da administração pública brasileira, infelizmente. Porém, nós também temos que reconhecer que há servidores, há gestores que trabalham de boa fé e que trabalham arduamente no poder público, às vezes com poucos recursos e que trabalham nas áreas como educação, na saúde pública, tentando fazer políticas públicas importantes e mesmo com as dificuldades do sistema. Então, também acredito que nós temos que ter essa visão dos agentes públicos que estão trabalhando de boa fé. E, às vezes, o que acontece? A instituição de controle não enxerga isso. Ela já parte do pressuposto da má-fé, da fraude, de uma visão punitivista daqueles agentes, daqueles gestores, o que nem sempre corresponde à realidade. Eu gostei do termo punitivista, porque essa é a sensação que eu tenho. Acho que existe uma ânsia em punir, né? E a gente vive isso bastante no Brasil hoje, né? O que eu queria perguntar é, você acha que existe um papel da mídia nesse sentido, em reforçar esse estereótipo do funcionário público incompetente, corrupto? Talvez sim. A gente tem essa imagem, né, do servidor público, uma imagem negativa do servidor público, como não trabalha, não é eficiente como a iniciativa privada. Até o Estado tem uma visão mais negativa do Estado do que do mercado. Então isso realmente está presente e pode ser que por conta dos veículos de comunicação isso acabe sendo potencializado, mas eu sempre tento trazer o outro lado nas minhas aulas, no livro, trazer o lado também da importância do papel do Estado, da importância e valorização do servidor público. Então nós temos que fazer esse contraponto e foi o que eu tentei buscar na minha obra.
E é engraçado quando a gente pensa na questão da punição e também dessa presunção, a gente pensa que hoje a gente vive realmente uma espetacularização da punição, né? Quando eu penso hoje que juízes, procuradores, ministros do STF viraram celebridades, né? Hoje em dia eles têm fãs, têm haters, né? Você acredita que isso também vem de uma questão ligada a esse endeusamento da punição? Pode ser que sim, porque na verdade essas instituições, né, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles gozam de um grande prestígio na sociedade. Então eles conseguiram um grande prestígio porque a Constituição Federal ela deu grandes competências para esses órgãos, então eles conseguiram um grande prestígio. E como nós temos muitas notícias, evidentemente, de fraudes, de desmandos na política, eles acabaram sendo vistos como uma solução para impedir esses desvios, esses desmandos. Então, eles acabaram ganhando força. Hoje, a gente até fala que essas instituições de controle, elas são um quarto poder de Estado, mais poderoso que os demais poderes, e ao passo que a gestão pública fica cada vez mais descredibilizada. Então, perante a sociedade, a gente tem realmente essa visão, né? E a gente precisa tentar desconstruir isso. E qual é a sua conclusão da sua tese? O que você propõe que pode ajudar a resolver esse problema desse excesso de accountability overload? Então, até gostaria de comentar que, como eu estava dizendo, nós temos a importância da fiscalização e do controle, porém, quando ele se excede e é exercido de maneira muito punitiva, ele desestimula o gestor público a agir. Porque o gestor público, ele fica com medo, ele fica acuado, com medo de dar uma decisão. O agente público, o gestor público, ele quer tomar uma medida que será boa para a sociedade, quer desenvolver uma política pública, mas ele fica com medo, então ele não quer agir antes de ter um aval do MP, um aval do Tribunal de Contas, para que depois ele não seja questionado e responsabilizado. E nós chamamos isso até de direito administrativo do medo, que é o medo do gestor público agir. E na minha obra, no último capítulo mais especificamente, eu falo da questão de um controle responsivo, que seria a tentativa de um controle mais equilibrado para impedir esses problemas. E o que seria, né, esse controle mais equilibrado? Eu trago vários pontos no último capítulo, vários itens, mas nós temos, por exemplo, a ideia de que o controle seja mais pedagógico do que punitivo, que seja um controle mais deferente com as escolhas do administrador público, então que ele respeite também o espaço do gestor público, porque a Constituição ela reserva algumas competências para esses órgãos de controle e outras competências para o gestor público. Então nós temos que respeitar as competências também do gestor público decidir. Outros itens também que eu abordo no último capítulo, melhorar a comunicação entre esses órgãos de controle, porque muitas vezes eles atuam de maneira descoordenada, de modo que às vezes um aprovou um ato do agente público e o outro desaprova. Isso é um grande problema, gera uma insegurança jurídica. Então, melhorar essa comunicação e articulação entre os órgãos e também, até um item também que eu falo, que é melhorar o controle do controlador. Então, que os entes de controle, que as instituições de controle também sejam fiscalizadas, também sejam controladas, para que não tenhamos esse cenário de um quarto poder acima dos demais. Quem fiscaliza os que fiscalizam, né? Exatamente. E sobre o processo de escrita, assim, eu queria saber qual é a rotina de uma pessoa que está escrevendo uma tese de doutorado? Então, realmente não é algo simples, até porque no meu caso eu conciliava com outras atividades profissionais. Na época do meu mestrado, eu, até por ter uma bolsa de pesquisa, eu fazia exclusivamente a minha dissertação. Porém, na época do doutorado, eu já conciliava com a atividade profissional de procuradora e professora da Uniso. Então, eu tinha que reservar um tempo para me dedicar ao doutorado. E no começo do doutorado, nós focamos mais em assistir a aulas, em cumprir os créditos do programa. Porém, numa segunda parte do doutorado, aí o foco é mais em leituras e escrita. Então, a ideia é de reservar um tempo para fazer muitas leituras sobre a área e, ao mesmo tempo, a escrita. Então, eu reservava um tempo para isso e procurava escrever aos poucos, porque é difícil pensar, eu vou escrever uma tese, 200, 300 páginas de uma vez. Porém, se você dividir os capítulos, os subitens, hoje eu vou falar sobre o que é accountability, hoje eu vou falar sobre o que é o excesso de controle. Então,
por itens, escrevendo cada item aos poucos, construindo o raciocínio e a ideia, até que vai ganhando corpo e aos poucos realmente vira uma tese e a publicação. E como que a tese passou para livro? Como foi o processo de achar uma editora, esse processo de a coisa ganhar a forma física de livro? Sim, é interessante essa pergunta, porque realmente eu tinha esse desejo de conseguir a publicação, porque a tese, como ela é algo estritamente acadêmico, poucas pessoas vão ter acesso, né? Às vezes um pesquisador que está pesquisando esse tema, ele busca nas bibliotecas físicas ou digitais, porém, quando vira um livro, acho que o potencial de alcance é um pouco maior. Então eu tinha a ideia realmente de publicar essa obra e eu tive a sorte de, na minha banca de defesa da minha tese de doutorado, um dos membros da banca, ele fez esse convite, né, ele gostou do tema e fez esse convite, ele coordenava uma coleção na editora De Plácido e ele fez um convite para que eu integrasse um dos volumes dessa coleção. Então ele já tinha feito esse convite lá no final da minha defesa. E 2024, que foi um ano que tive outras atividades, nascimento da minha filha, outras coisas também surgindo, eu me dediquei a organizar e passar o formato tese para o formato livro, né, fazer revisão e tudo, para então, em 2025, conseguir lançar. Houve alguma reescrita nesse processo ou foi só revisão? Reescrita não, porque era tudo muito recente, né? Mas uma revisão, incluir um ou outro autor que nesse meio período tinha chegado a mim, né? Então incluir alguma referência a mais, porém foi mais uma ideia de revisão mesmo e de transformar no formato livro, por exemplo, pedir o prefácio também, que foi o prefácio da minha querida orientadora de doutorado, professora Irene Nohara, então ela prefaciou a obra, então alguns itens que na tese não tinha e no livro eram necessários. O prefácio é maravilhoso, inclusive, eu adorei o prefácio, que bom, muito. Que bom. Eu queria perguntar exatamente qual foi o papel da Uniso nesse processo todo, não só de escrita, mas agora de divulgação. O livro afetou de alguma forma a sua docência? Ele já foi usado em sala de aula? Então, a Uniso com certeza tem um papel nessa trajetória, porque eu entrei aqui alguns anos atrás para lecionar no curso de Direito, dou aulas de Direito Administrativo, então tem tudo a ver com o meu trabalho, com a minha tese, né? Eu lido ali com os alunos, eu explico sobre o poder público, sobre a administração, e uma das aulas que eu dou no semestre é sobre controle da administração pública, então eu sempre falo desse tema, falo das polêmicas envolvendo esse tema, né? Trago essa visão mais crítica, então com certeza fazendo esse exercício das aulas, das perguntas dos alunos, essa troca, isso com certeza contribuiu para formar as minhas ideias e ter a escrita do livro. E agora mais ainda com essa oportunidade de falar sobre ele. Né? Sim. E agora a gente vai partir para o bate-bola. Para escrever, acompanhando a escrita, café ou chá? Café, com certeza. Eu também. Você escreve onde, com qual ferramenta? Eu escrevo no meu escritório de casa com o meu computador. Certo. Escrever um pouquinho por dia ou em períodos de inspiração? Um pouquinho por dia, com disciplina. Acordo, deixa eu ver. Escrever de dia ou de noite? De dia, sou uma pessoa muito mais matutina do que noturna. E por fim, escrever para você é? Escrever para mim é uma oportunidade muito grande de compartilhar conhecimentos, de divulgar conhecimentos, né? Eu além de ser advogada, eu sou da área da educação, então eu gosto muito de tanto aprender quanto divulgar conhecimento. A gente tem que ter essa visão e eu acho que a escrita é uma das formas de fazer isso. E você tem intenção de escrever outras coisas? Talvez se aventurar em outros gêneros? Gostaria, sim. Gostaria muito de ter oportunidade. Eu sempre publico artigos em periódicos, em revistas da minha área especializada de administrativo. Esses dias acabei de escrever mais um artigo. Porém, eu gostaria de repente, fazer uma outra obra, quem sabe um livro que seja não de direito, né? Um livro de não ficção, sobre pensamentos, ensaios. Então, quem sabe no futuro a gente tem essa oportunidade. Vamos torcer para dar certo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigada. E tem alguma mensagem que você queira passar a respeito do seu livro? Então, eu gostaria de convidar a todos que tiverem interesse em conhecer a obra, conhecer o livro. Também posso disponibilizar meu contato e com certeza fico à disposição para essa troca. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê na próxima.